Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo de comparação e dessa feita eu estarei comparando essas duas preciosas obras que são acadêmicas, mas mesmo sendo acadêmicas, que tratam acerca do Jesus histórico, são duas obras de eruditos católicos, né? Do José Antônio Pagola e do Armand Puig. E, na minha opinião, são as melhores obras que trabalham de modo ortodoxo, não cético, o Jesus histórico. Por quê? O Jesus histórico, para os céticos, ele é um. O Jesus da fé é outro. Para eles, os céticos, o da fé foi criado, foi inventado. Eles falam, olha, ele não nasceu em Nazaré, não nasceu em Belém, nasceu em Nazaré. Ele não era o Messias. Ele morreu crucificado e não ressuscitou. Existe muita lenda, né? O julgamento de Jesus ali nos evangelhos é lenda, não existiu. Jesus perante Pilatos, perante os sacerdotes, Jesus perante Herodes, tudo aquilo nos evangelhos para os céticos é lenda, tudo é invenção, tá? E nós, claro, não acreditamos nisso. Então essa obra aqui, essas duas obras, Jesus, Aproximação Histórica, do Pagola, e Jesus, uma biografia do Armand Puig, na minha opinião, são as duas melhores obras que trabalham de maneira ortodoxa tanto o Jesus histórico como o Jesus da fé, que é a mesma figura, é o mesmo ser. Então, nesse vídeo, rapidamente aqui, eu estarei comparando essas duas obras, tá? Eu acabei de fazer praticamente, né, dois vídeos de Jesus, uma biografia do Armand Puig. Se você não assistiu, assista. E já fiz já ano passado, né, dois vídeos, se não me engano, do Pagola, Jesus, Aproximação Histórica, maravilhosa. E primeiro eu vou mostrar aqui Jesus, uma aproximação histórica, tá? Rapidamente, porque eu já fiz o review dessa obra. Assista o review dessa obra. Você tem aqui o sumário detalhado, ó. Você tem aqui a apresentação, onde ele fala por que ele escreveu esse livro, tá? Você tem aqui, ó, ele começa a trabalhar os aspectos históricos, culturais e sociais na época de Jesus. Então, ele trabalha aqui o Império Romano, ele trabalha Herodes o Grande, ele trabalha a Galileia no tempo de Jesus, no tempo de Herodes Antipas, a urbanização da Galileia, tá? O judaísmo daquela época. Depois ele trabalha aqui Nazaré, ó, tá? E ele trabalha também a figura de João Batista, que era primo de Jesus. Depois ele vai trabalhar o profeta do reino de Deus, tá? A sua mensagem, as suas parábolas, enfim, ele trabalha, como o próprio nome do livro fala, aproximação histórica de Cristo Jesus, ó, poeta da compaixão. Aqui ele vai trabalhar a questão das parábolas, porque Jesus falava de parábolas, os seus milagres, tá? Que o amigo da mulher, aqui ele vai falar bastante de Lucas, né? De Lucas, que foi o evangelista que mais deu ênfase às mulheres, é o mestre da vida, tá? Aí, o criador de um movimento renovador. Olha só, que coisa maravilhosa. O Marte do reino de Deus. Ele trabalha a ressurreição de Jesus, a sua identidade. Aí você tem o epílogo, né? Aqui, ó. E os anexos. Esses anexos são maravilhosos, ó. O total de página aqui dessa obra, tem mais páginas do que Jesus, uma biografia do Armand Puig. O total aqui, ó, são 651 páginas. 651 páginas, tá?
Vou pegar aqui os anexos. Aqui, ó. Breve perfil histórico de Jesus. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui eu mostrei lá quando eu fiz o review, tá? Dessa obra. O seu nascimento, tá? A língua materna que ele falava, ó, o aramaico. Jesus não falava hebraico, tá? O hebraico, né, era a língua oficial da liturgia do culto nas sinagogas. Mas os judeus naquela época falavam aramaico. Jesus não era diferente, tá? Ele vai trabalhar aqui, ó, a sua vida em Nazaré, tá? Encontro com Batista, ruptura com a família, a atividade dele itinerante, que ele começa a pregar, né, o reino de Deus, profeta do reino de Deus, ó, a sua atividade curadora, a sua conduta desviada. Ele vai explicar, né, que desvio era esse, porque a ênfase que ele dá aos pecadores. Ele era um judeu, ele trouxe problemas, vamos dizer assim, para os religiosos, né? Porque os religiosos não viviam como ele vivia, né? Os religiosos se achavam puros, santos. Jesus não. Jesus falava com prostituta, com publicano, com todo tipo de gente. Por isso que ele era amado, né? Rodeado de discípulos, reações diante de Jesus, a sua execução, né? Fé em Jesus ressuscitado. Aí ele vai trabalhar depois os critérios gerais de interpretação, tá? Ele começa aqui falando da rejeição da leitura fundamentalista, o caráter indispensável do método histórico crítico, né? A crítica textual, a necessidade da abordagem sociológica, a importância da abordagem a partir da antropologia cultural, a contribuição da abordagem liberacionista. Aí ele vai falar também da abordagem feminista, né? Uma importância da afinidade com o conteúdo do texto. É claro que essa abordagem feminista eu não concordo, né? Mas é uma abordagem, é bom você conhecer. A atualização da mensagem bíblica. Olha aqui. Depois você tem as fontes literárias, tá? Aí ele fala aqui da importância do Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, tá? A contribuição da fonte que foi a fonte, segundo os estudiosos, nunca foi encontrada, mas ela é hipotética, que Lucas e Mateus usaram. Aqui, ó, a contribuição de Mateus, a contribuição de Lucas, a contribuição do Evangelho de João, tá? O debate em torno do Evangelho apócrifo, né, de Tomé, o estudo crítico do historiador Flávio Joséfo, o testemunho neutro dos escritores romanos. Aqui ele vai citar Tácito, Suetônio, Plínio o Jovem, os manuscritos de Qumran, ó, a hostilidade da literatura rabínica, e fala de Jesus, né? O interesse pelos evangelhos apócrifos. Olha só. Aí depois ele vai falar dos critérios de historicidade. Tá? Tudo isso eu mostrei para vocês no review que eu fiz dessa obra, né? Aí você tem aqui o anexo 5, principais dados arqueológicos. Isso aqui é interessante, ó, que ele trabalha o Qumran, ele trabalha os códices de Nag Hammadi, a inscrição de Pilatos, que foi encontrada, o ossário do sumo sacerdote Caifás, acharam a sua tumba, né? Cadê? Jehoanã, o crucificado de Jerusalém, localização do Pretório e do Gólgota, tá? Escavações de Séforis e Tiberíades. Séforis era a capital da Galileia, mas depois mudou para Tiberíades, né? O Novo Testamento não cita Séforis, eu não sei por quê, os evangelhos, mas era a capital
da Galileia. Depois, Herodes Antipas mudou o nome, né? Que construiu uma nova capital, Tiberíades. Aí você tem as aldeias de Josafate e Gana, escavações na Galileia, restos em Nazaré, a embarcação de pesca do Lago da Galileia, que foi encontrada também, tá? Aí ele traz aqui, ó, traços da investigação atual sobre Jesus, o anexo 6. Muito bom isso aqui, ó. Maravilhoso, tá? São dados top, né? Ficção científica em torno a Jesus, tá? Que ele traz a cronologia, né, da vida dele. Olha só, maravilhosa. E aqui você tem a bibliografia geral, né? Bibliografia geral, que é top. Se nós pegarmos aqui, ó, deixa eu pegar aqui. O capítulo 8, o amigo da mulher, né? Lembrando que ele vai trabalhar também, esses livros são muito bons para você entender o contexto histórico da Galileia, da Judéia, do Império Romano, né? Você vai entender os aspectos culturais e históricos na época que ele viveu. Então, aqui no capítulo 8, ele vai trabalhar Jesus, né? O amigo da mulher. Está na página 255. Vamos ver aqui rapidamente, ó. Tá? Aqui, ó. O amigo da mulher. Ele vai falar da condição social da mulher naquela época, que não era muito boa, viu, gente? Não era muito boa. Então, ele vai trabalhar aqui de maneira fantástica, trazendo dados maravilhosos. E ele começa falando aqui, ó, grande parte dos pobres que cercavam Jesus eram mulheres. Privadas do apoio de um varão, elas eram, sem dúvida, as mais vulneráveis. Por outro lado, ser mulher naquela sociedade patriarcal significava estar destinada a viver no estado de inferioridade e submissão aos varões. É isto o que quer esse Deus compassivo, no qual Jesus fala. No qual Jesus fala, não poderão elas conhecer uma vida digna no reino de Deus? Como Jesus as vê e as sente? A primeira coisa que surpreende é vê-lo cercado de tantas mulheres, amigas íntimas, como Maria, oriunda de Magdala, né? Maria Madalena, as irmãs Marta e Maria, vizinhas de Betânia, que ele tanto amava, mulheres enfermas, como aquela mulher, ele coloca aqui, hemorroíça, ou pagãs, como a Ciro Fenícia, prostitutas desprezadas por todos, ou seguidoras fiéis como Salomé, e outras muitas que o acompanharam até Jerusalém e não o abandonaram, nem mesmo no momento da execução. De nenhum profeta de Israel se diz algo parecido. O que encontravam essas mulheres em Jesus? O que atraía tanto? Como se atreveram a aproximar-se dele para ouvir sua mensagem? Por que se aventuraram algumas a abandonar o próprio lar e subir com ele a Jerusalém, provocando certamente o escândalo de alguns? Aí ele vai falar aqui agora da condição da mulher judia. Tá? A mulher não tinha direito nenhum, gente. Isso aí é fato, né? Isso é fato. A mulher não podia pedir divórcio. Era complicado. Jesus nasceu numa sociedade em cuja consciência coletiva estava gravado alguns estereótipos sobre a mulher, transmitidos durante séculos. Enquanto crescia, Jesus pôde ir percebendo-os em sua própria família, entre seus amigos e na convivência diária. De acordo com o antigo relato, Deus havia criado a mulher só para proporcionar uma ajuda adequada ao varão. Era esse o destino dela.
No entanto, longe de ser uma ajuda, foi ela precisamente quem lhe deu para comer o fruto proibido, provocando a expulsão de ambos do paraíso. Este relato, transmitido de geração em geração, foi desenvolvendo no povo judeu uma visão negativa da mulher como fonte sempre perigosa de tentação e de pecado. A atitude mais sábia era aproximar-se dela com muita cautela e mantê-la sempre submetida. Foi o que se ensinou a Jesus desde criança. Aí vai falando. Aí vai falar das regras eh, de pureza sexual, tá? Ele vai trabalhando no lado histórico, né? Da condição da mulher judia. Depois ele vai falar aqui, ó, amigo das últimas, né? Tinha mulheres que de caráter totalmente duvidoso, que se aproximou de Jesus. E aqui você tem, ó, várias notas de rodapé, onde ele vai citando obras, citando outros eruditos, onde ele cita também os evangelhos, tá? Nesse caso, Lucas, que é o único evangelista que dá uma ênfase muito grande às mulheres. Ele vai falando aqui, ó, tá? Vai citar as mulheres que estavam com Jesus e eram discípulas de Jesus e não abandonou, tá? Até os discípulos correram, né? As mulheres não. Foram até a cruz, ficaram até a cruz lá com ele, tá? Então é uma obra assim top demais. Top demais. Esse capítulo aqui é top. Na verdade, todos os capítulos, né, são maravilhosos. Aqui, ó, discípulas de Jesus. As mulheres seguiram Jesus desde a Galiléia até Jerusalém e não o abandonaram, nem no momento de sua execução. Olha só. Isso aqui é um fato, né? Isso você vai ver registrado dos 4 evangelhos. E sempre essas notas de rodapé são tops, viu, gente? Citando os evangelhos de Marcos, de Lucas, de Mateus, João, tá? Ó, sua melhor amiga. Isso aqui é interessante. Que é Maria Madalena, né? Ele vai falar dela aqui, ó. Ó, de acordo com a tradição cristã, que fala isso é João, do capítulo 20 ali, do versículos 11 a 18, né? Maria é a primeira a encontrar-se com o ressuscitado e a comunicar sua experiência aos discípulos. Então, Maria, ela foi enviada por Jesus para comunicar aos discípulos que ele havia ressuscitado. Ela é chamada de apóstola entre os apóstolos. Em que sentido ela é apóstola? Porque ela foi comissionada, ela foi enviada por Cristo após a sua ressurreição a anunciar que ele havia ressuscitado. Aí ele vai falar aqui dela, né? Citando João, como eu falei, ó, versos aqui, ó, 11 a 18, tá? É top demais aqui. Meu Deus, tá? E aqui no final ele vai te dar a bibliografia do capítulo, né? E ele cita aqui, ó, isso aqui eu tenho. Joaquim Jeremias, né? Jerusalém no tempo de Jesus, que é top essa obra, né? Que vai falar da situação social na época ali do período do Novo Testamento. Esse livro é maravilhoso. Eu tenho aqui esse livro. Joaquim Jeremias foi um dos maiores eruditos, né? Nessa área aí, Novo Testamento. Então, top. Esse aqui, gente, eu já mostrei para vocês, né? Em 2 vídeos. Vai trabalhar a mesma coisa. Tem dados que ele vai dar mais do que o Pagola e tem dados que o Pagola vai dar mais do que ele, tá? Então são 2 obras que se completam, né? Que se completam, trazendo também todos os aspectos históricos e culturais. Nos 2 vídeos, no primeiro vídeo que eu fiz dessa obra, eu mostrei em detalhes o sumário para vocês.
E aqui não vou mostrar. Assista lá os 2 vídeos que eu fiz e vocês irão ver que top, né? Ele começa trabalhando primeiro as fontes cristãs e não cristãs sobre Jesus, tá? Depois ele vai trabalhar todo o contexto histórico da Galileia, da Judéia, de Nazaré, do Império Romano. Ele vai trabalhar os fariseus, os saduceus, os essênios. Enfim, ele vai trabalhar toda a vida de Jesus. Então, primeiro ele vai dar um apanhado histórico, para depois trabalhar o personagem de Jesus, né? Como aqui, ó. Tá o nome dele. Enfim, a língua que ele falava. É maravilhoso. Deixa eu só pegar aqui uma parte para eu ler para vocês verem que top, né? Vamos pegar aqui, ó. O ofício dele, ó, carpinteiro e ferreiro. Ele vai falar também dos idiomas que não falados ali, vai falar do latim, que era um idioma romano, vai falar do grego, que era um idioma ali, era o inglês da época, né? A língua dos comerciantes. Vai falar do hebraico, a língua ali da liturgia judaica, do culto judaico, e vai falar do aramaico, que era a língua ali dos galileus. E Jesus falava só aramaico. Ele não falava latim, ele não falava grego, não falava hebraico. Falava só aramaico. Então, ó, carpinteiro e ferreiro. Olha só. Página 188. Tá aqui, ó. Ele vai trabalhar, gente, essa palavra no grego, tá? Você tem aí no português a tradução carpinteiro, mas não era só carpinteiro. Ele trabalhava com metais, ele trabalhava com pedra, tá? É uma palavra ampla. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Carpinteiro e ferreiro. Jesus, página 188. Jesus cresce e vive até a idade adulta no meio rural, no povoado da Baixa Galileia, onde as famílias trabalhavam fundamentalmente no campo. A agricultura e, em menor grau, a criação de gado são as ocupações habituais das pessoas de Nazaré. Olha as informações que ele traz, culturais. É fantástico, gente. Tem obras de Novo Testamento que não traz isso. Não traz isso. Por isso que Armand Puig, ele tem essa sensibilidade, né? De trazer todos os aspectos culturais históricos na época de Jesus. Assim, a maioria dos parentes de Jesus é constituída por camponeses. E ele próprio é membro de uma sociedade agrícola. Já referimos aqui no capítulo, né? Que 2 netos de Judas, um dos irmãos de Jesus, declararam diante de Domiciano que se dedicavam ao cultivo da terra. Aí ele cita a história eclesiástica do Eusébio de Cesareia. No entanto, Jesus não é agricultor, mas sim artesão. Olha que interessante. Ganha vida com um ofício qualificado e singular numa aldeia pequena, que tinha menos de 500 habitantes, que era Nazaré. Seu ofício é o mesmo que o do seu pai, José, e provavelmente são a única família que o exerce na aldeia. Assim se deduz de Marcos capítulo 6, versículo 3 e Mateus 13, 55, em que Jesus é chamado, respectivamente, o carpinteiro. A palavra grega é ro tekton, e o filho do carpinteiro, ro tu teknos, tektonos, ruios. Assim sendo que seu ofício designa a palavra grega que habitualmente se traduz como carpinteiro. Ele faz uma pergunta, né? Temos de reconhecer que essa tradução não transmite a amplitude de significado que o termo tecton pode possuir. Sob essa designação podem ser incluídos trabalhos realizados não apenas com madeira, mas também com pedra e até mesmo com ferro. Então Jesus, além de ser carpinteiro, ele trabalhava com pedra, trabalhava com madeira, com um monte de material, tá? Assim, alguns propõem a tradução do termo para construtor ou pedreiro, mas na Nazaré daquela época, fazer casas e paredes de pedra estava ao alcance de muitos. Trabalhar pedra bruta
Era uma operação que não tinha segredos para muitos camponeses mediterrâneos em épocas não muito longínquas. No diálogo com Trifão, Justino Mártir, né, precisa que Jesus fazia, Justino precisa que Jesus fazia arados e julgos, arreios que combinam o ferro e a madeira e que são ferramentas imprescindíveis para um camponês que tem que aparelhar os bois para lavrarem a terra ou transportarem as cargas. O próprio Jesus dirá numa ocasião: porque o meu jugo é suave e a minha carga, o meu fardo é leve. Porque ele fala assim? É uma linguagem rural, é uma linguagem que ele conhecia. Está em Mateus capítulo 11, versículo 30. Por outro lado, é sabido que as prensas de azeite e de vinho frequentes na Galiléia são estruturas que combinam a madeira, pedra e ferro. Em suma, o ofício de tecton requer, nas palavras de Homero, mãos que elaborem qualquer tipo de obra de arte, não só madeira, mas pedra e ferro, né? Jesus é, portanto, um artesão da madeira e do ferro, um homem que sabe trabalhar os dois materiais e que ganha a vida numa oficina, herança do seu pai, e equipada com as ferramentas e os instrumentos necessários. Curiosamente, em Marcos capítulo 6, versículo 3 e Mateus 13, 55, as versões árabes e as versões catalãs medievais dos evangelhos, entre outras, referem-se a Jesus como filho de um ferreiro. O ofício de Jesus requer inteligência, habilidade e certa robustez física. Tem que ter força, né? Implica um investimento em materiais e instalações para além de uma casa com espaço relativamente grande para trabalhar. O ferro, forja, safra, aí, ó, e a madeira, que é banco e ferramentas de carpintaria. Talvez com um pátio dianteiro, uma oficina com essas características deve estar preparada para fazer trabalhos relacionados com o mundo agrícola, que é modelar as ferramentas necessárias para lavrar a terra, construir carros, ferrar animais, ou com as necessidades domésticas, vasilhas para o lar, amassadeiras para fazer pão, baús para guardar a roupa e os bens mais valiosos, portas e janelas, dobradiças e rélias, mesas e recipientes para sólidos e líquidos, fechaduras e ferrolhos, tá? Aí ele vai descrevendo toda o trabalho de Jesus. Veja que você não vai encontrar isso em materiais de introdução ao Novo Testamento. Não vai encontrar. Não vai encontrar. Então, é um livro que vai te trazer muita informação, não só do Puig aqui, mas do Pagola, sobre esses aspectos. Então, são obras que você deve ter na sua biblioteca. Tá? Deve ter. Tá? Tem muito mais coisa aqui que ele cita aqui, ó, que eu não vou falar, né? Aí ele vai citar Séforis, que era a capital da Galileia, e depois vai mudar o Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, né? Vai mudar, que ele vai construir Tiberíades, a nova capital, né? Da Galileia, tá? Ele vai falar que Séforis, no início do século I, antes de Cristo, Séforis era o povoado mais importante da Galileia. E por volta dos anos aí, ó, 55 a 57, 55 a.C., transformou-se em capital de um dos 5 distritos em que Gabínio, governador da Síria, dividiu o território judeus. Tá? O que vai citar isso vai ser Flávio Josefo, no seu livro lá, Guerra Judaica. Né? Essa promoção política teve indubitáveis consequências econômicas e demográficas, e Nazaré provavelmente beneficiou-se delas. Tá? Assim, existem boas razões para concluir que o avô ou pai de José, carpinteiros, ferreiros de ofício, tenham emigrado de Belém para Nazaré e tenham ali montado uma oficina, que o pai de José ensinou José e José ensinou Jesus. José não era o pai biológico de Jesus, mas ele era padrasto de Jesus. Isso aqui é interessante, né? Então José aprendeu o ofício com seu pai e automaticamente ensinou a Jesus. Olha, então ele vai citando aqui, ó. É muita coisa, olha tanto.
muita coisa. Só sobre o ofício de Jesus. Aí fala de Séforis, fala da Galileia, fala de Nazaré. E informações precisas, tá? Depois ele vai pegar aqui, ó, sobre a formação de Jesus. Pô, isso aqui é interessante, sabe por quê? Porque os estudiosos, os eruditos, né, os céticos, falam que Jesus era analfabeto. Eu discordo disso, que ele era judeu. Jesus não teve aquela a formação top das top, porque ele era pobre, né? Mas a formação, ele tinha formação, porque todo judeu aprendia a ler. Todo judeu com 4, 5 anos de idade já começa a aprender a ler a Torá. E Jesus era judeu. Então ele aprendeu a ler sim, ele não era analfabeto. Tá? Nisso aí os estudiosos céticos estão errados. Jesus sabia ler sim. Ele não tinha a formação formal que todos os rabinos tinham, né? Mas ele sabia ler, sabia escrever. Isso aí é fato. Isso aí é fato. Então ele vai falar da formação dele, tá? Aqui ele vai trabalhar a prática da lei, como os judeus trabalhavam com seus filhos, ensinando a lei, né? Já aprendendo a ler e depois a escrever, tá? Aí ele trabalha um pouquinho aqui, ó, durante a juventude dele e a idade adulta. Maravilhoso, né? O conhecimento de Jesus das Escrituras. Como ele conhecia as Escrituras, se ele é analfabeto? Ele conhecia porque ele leu. Ele conhecia as Escrituras. Ele cita Isaías. Ele cita Jeremias. E como ele vai citar se ele não sabia? Ele cita porque ele conhecia, né? O estado civil dele, que era celibatário. Muita gente prefere essa obra do Puig, né, que traz muita mais informações históricas do que do Pagola. Mas como eu falei, as obras se completam. Porque tem coisas que o Puig não vai falar, o Pagola fala, o Pagola fala. E tem coisas que o Pagola não vai falar, o Puig vai falar. Então, uma obra complementa a outra, tá? Então vai falar, Jesus de fato era celibatário, né? Ele não casou. Não casou. Aí ele vai trazer alguns precedentes históricos, né, sobre essa questão. Vai falar da opção de Jesus em ser celibatário, não casar, tá? E depois ele começa a trabalhar os anos de atividade pública, que é o início do seu ministério e o fim. Aí ele trabalha aqui, ó, a data de início, né? Nos anos 27 a 28 depois de Cristo, que ele começa ali a pregar, né? A trabalhar. Seu ministério foi curto, 3 anos e meio. Aqui ele vai trabalhar um pouquinho, né? A data da morte dele, né? Que ele coloca em 7 de abril no ano 30 depois de Cristo, né? Ele trabalha essa questão também histórica, esses dados históricos, e vai trabalhando, gente, de maneira fantástica. Então, essas duas obras aqui, ó, vão preencher lacunas dos contextos históricos e culturais. Para você que um dia pretende pregar, ou você quer fazer uma citação histórica na sua mensagem sobre Nazaré, sobre Galileia, sobre a capital da Galileia, sobre Séforis, sobre a nova capital que Herodes Antipas construiu, Tiberíades, sobre o Império Romano, enfim, essas obras vão te ajudar nessa questão. Tá? Não só os aspectos históricos, mas os aspectos biográficos da vida e da mensagem de Jesus. Então está aqui mais um vídeo de comparação, eu espero que vocês gostem. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui os seus comentários, comentem, tá? Se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até os próximos vídeos, querendo Deus.